Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Estamos aqui com mais uma palavra na presença de Deus. Vamos ler lá. Êxodo capítulo 19. Então todo o povo respondeu uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, olha só, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteadas, quer seja animal, quer seja homem. Não haverá suando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram seus vestidos e disseram ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu o terceiro dia ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta o povo que não trespasse o termo, para ver o Senhor, a fim de muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não subirá ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifico. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo os sacerdotes. Porém o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, porque não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe diz isto. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, está aqui uma palavra. Eu li toda a palavra para vocês verem como Deus coloca limite. E o interessante dessa palavra aqui, antes dessa mensagem, é o povo, quando saiu do Egito, o povo começou a murmurar. O povo reclamou por ter saído do Egito. O povo saiu do Egito. Quando o povo estava saindo do Egito, Deus colocou uma nuvem. Uma nuvem. De dia era nuvem e de noite era um clarão para o povo caminhar. Contudo que eles viram esse milagre, certo, acontecer, contudo que Deus abriu o mar, eles ainda continuaram murmurando, porque eles comiam o maná e ainda no maná, antes de comer o maná, faltou água. Deus preparou a água para eles, Eles receberam depois o maná e eles continuaram murmurando. Amém? Então, meus amados irmãos, queremos entender na palavra de Deus que Deus, ele é perfeito, ele é santo e ele exige santidade e exige santificação. O povo, quando Deus colocou aqui, falou aqui há 3 dias, 3 dias não podia se chegar a mulher, Ao terceiro dia, Deus deixou.
Deus, ou melhor, Deus desceu ao terceiro dia. Isto também quer dizer, meus irmãos, que há um tempo para todas as coisas, há um tempo de santificação, né? Há um tempo de santificação. Esse tempo, esse período, que é o terceiro dia, foi o tempo para ele se santificar, para todo o povo ouvir, todo o povo entender, né? Nós sabemos, irmãos, que pela palavra aqui, saiu 600 mil homens, tá? 600 mil homens do Egito. Amém? Fora as crianças. Fora as crianças. Imagine um povo grande, um povo numeroso que saiu de lá, né? E na palavra de Deus, fala, na outra mensagem, né, que Deus me deu ali, que Moisés primeiramente falou com os anciões. Então, até chegar a todo o povo, né? Até chegar a mensagem a todo o povo, claro, então teve os 3 dias, né? Teve os 3 dias. Teve a santificação e Deus colocou limite até onde eles podiam ir. Então Deus é perfeito. Quando se fala orar em monte, quando se fala assim, porque tal pessoa não está preparado para ir, tal lugar, né? É devido às regras que Deus dá. Aqui, lendo a Bíblia aqui, claramente Deus colocou limite ao termo, até aquele ponto ali, vocês podem ir. Dali não é para subir. Era só Moisés que subiu. Vocês estão entendendo? Porque Moisés ele estava capacitado. Vocês entenderam agora? Então tem irmão que lê a Bíblia, mas não entende, não ora, não jejua, não se consagra. Pensa bem. 3 dias sem ter relações com as mulheres e não subiu no monte. Vocês entenderam? 3 dias, aquele povo lá. E olha a diferença daquele povo para hoje. Tem muita diferença. Muita, muita, muita. Hoje, nós temos a internet, que acessar canal, acessar historinha, acessar isso, acessar aquilo, né? Tá entendendo? E pelos olhos, nós podemos pegar uma mensagem que não é, né? Ouvir uma mensagem até mesmo que não é, até uma história que não é verdade. Vocês estão entendendo? Então, aquele povo, o que que eles viviam entre eles lá, né? Recebendo a alimentação de Deus, tá? E eles murmuravam, reclamavam, pegavam o Gomer, né? Que era o maná, pegavam a mais, por causa do sábado, né? Era o sábado, tinha que pegar mais. Só que no sábado eles iam lá também para pegar, mas não tinha sábado, não. Pegava sexta. Entendeu? E às vezes pegavam porção a mais do que era necessário. Até nisso Deus nos ensina. Não devemos comer além do necessário, né? A porção correta. Então, Deus, Ele nos ensina muita coisa. Se nós não meditar aqui, ó, palavra por palavra, nós vamos descobrir coisas profundas acerca de monte, né? Então, aqui foi uma palavra que Deus dirigiu para eles, porque sabia que eles não tinham condições, né? Meus amados irmãos, aquela vara que Moisés recebeu, ela se tornou numa serpente. Vamos imaginar que muitos deles queriam levar alguma vara para lá para se tornar serpente também. Vamos imaginar, né, que tinha isso na mente deles, né? Vocês estão entendendo? Então, eles tinham vários pensamentos acerca do monte. Eles queriam também subir. Só que não era permitido, era só Moisés. O chamado foi para Moisés. Vamos que eles queriam
assim, pegar e fazer outras coisas com aquela vara, né? Vamos que eles pensassem isso, né? Vamos imaginar isso. Não estou dizendo que está escrito na Bíblia, né? Vamos imaginar isso. Vocês entenderam? Então é muito profundo. O Evangelho, a palavra de Deus, tem coisas que Deus opera, né? Mas não está escrito na Bíblia certos mistérios. Não está escrito. A Bíblia fala lá claramente que a uns é dados mistério, né? Então nós temos que vigiar muito com isso. Eu já vi pessoas pregar coisas que na Bíblia tu não consegue encontrar, né? Então a gente deve respeitar, a gente deve analisar, a gente deve pensar se é para o nosso próprio bem, se faz, como é que se diz? Se aquilo ali vai ter um bom resultado, né? Porque eu já vi pessoas subir em monte, mas estava todo desconcertado, murmurava. Outros estavam em adultério, outros amigados, né? Então não era da vontade de Deus. Amigada em adultério, subir em monte, nunca foi da vontade de Deus. Em pecado, subir em monte, né? Mas por outra ocasião, já vi pessoas que não tinham o dom da revelação. Lá em cima, Deus dá o dom da revelação e usar na revelação. E revelar coisas profundas. Vocês estão entendendo? Então, o caso de subir em monte é um mistério de Deus revelado para a pessoa, que nem aqui Moisés foi revelado para ele. Deus falava com ele. Deus mandou ele subir no monte e dizer para quem o que poderia, aquele povo ali, como é que tinha que proceder. O que aquele povo tinha, até onde o povo poderia ir, né? E lá Deus falou com Moisés. E Deus ainda mostrou para o povo os sinais ainda que ele estava falando com Moisés. Tanto é que o povo temeu. O povo temeu, o povo viu que era Deus, né? O povo temeu. Então tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que não lê a Bíblia, não estuda e sai falando abobrinha. Sai falando coisas que ele não viu, que ele não tem experiência, que ele não sentiu. Eu digo que não sentiu, porque uma pessoa que tem um tempo de oração, tem uma experiência, tem um chamado, sobe no monte, tem convicção, tem certeza que é da vontade de Deus, ele vai buscar graça, virtude para pregar o evangelho, para ganhar almas para Cristo. Ele tem um propósito para ganhar almas para Cristo, né? Agora, curioso, pessoa curiosa, pessoa que não tem propósito, não tem projeto com Deus, não tem plano com Deus, tá cheio de problemas, cheio de coisa, né? O que ele vai receber lá no monte? Vai receber, às vezes, até luta. Vai receber, né? Ele vai ser repreendido por Deus. Eu já vi pessoas que foram repreendidas pelo Senhor. Pessoas que não estavam capazes de subir lá. Pessoas que duvidaram. Pessoas que sofreram as consequências por estar errado. Vamos dizer assim, meus irmãos, o que vocês querem? O que vocês gostariam de ver? Uma pessoa em pecado em cima do altar ou uma pessoa santificada no altar pregando a palavra de Deus? Com certeza vocês gostariam de ver uma pessoa em santidade, né? Em santificação, orando, pregando, orando por revelação, ou sendo um profeta, sendo usado em profecia, ou falando em línguas estranhas, cantando em línguas estranhas. Você gostaria que essa pessoa estivesse nas condições, né? Não uma pessoa que estivesse em pecado, colocando divisão na igreja, colocando contenda, né, falando disso, daquilo,
Você não gostaria disso, né? Pois então, faça uma comparação desse tipo de pessoa no monte, para vocês verem o que acontece. Uma pessoa com contenda, com divisão no altar, ele vai dispersar as ovelhas vão sair da igreja. E uma pessoa lá no monte orando, em pecado, ele vai trazer problema para ele e às vezes até para a família, né? Porque os demônios vão se levantar contra ele e não vai ter autoridade. Essa é a verdade. E a pessoa que está em santificação, ele vai repreender os demônios, Deus vai dar autoridade para repreender os demônios e vai dar bênção e vitória para ele. É bem diferente. Meus amados irmãos, quando eu recebi um convite para vir para o interior, e quando eu aceitei um conselho, foi de uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo no monte. Eu orava direto no monte, fazia campanhas de oração, e quando eu saí de lá para vir para onde a cidade eu tô, né, para vir para o interior, eu recebi conselho no monte, mas eu estava lá orando direto no monte, né? E recebi revelações e Deus me deu a vitória. Amém? Então foi algo muito extraordinário que Deus fez na minha vida. E depois eu procurei permanecer. E a outra morada que eu morava, que não é agora, né? Estamos orando para que isso aconteça, né? Mas a outra morada era bem pertinho do monte. Eu estava constantemente lá no monte orando, quase toda semana, né? Às vezes passava uns dias, né? E depois voltava de novo. Por quê? Porque eu morava perto. Hoje eu moro longe. Então é assim, meus irmãos, tá? Deus colocou limite para o povo. Saiba entender os limites. Aonde você tem o limite? Qual é o limite que Deus traçou na tua vida? Nessa parte ali nessa mensagem, foi que Deus colocou limite, traçou termo, até onde o povo podia ir, e dali não podia passar, né? Então a gente tem que saber entender essa parte, tem que entender isso perante Deus. Só não entende quem não quer entender, quem não busca, e quem não quer aceitar é porque é teimoso, rebelde. Aí sim, aí é outro problema, né? Mas quem ama Deus, quem persevera nos caminhos do Senhor, vai compreender todas essas normas, essas organizações que Deus tem. Não vá pensar que na igreja não tem um ritmo de organização. Tem. No círculo de oração tem. No louvor tem. Em todas as áreas, para nós buscarmos o Senhor, tem ordenanças de Deus, tem regras, tem estatuto, tem mandamentos, tem preceitos e também tem muita promessa de Deus naquilo que você for direcionado para fazer, né? Tá bom, meus irmãos? Então, por hoje ficamos aqui, né? Estamos de volta aí nos vídeos, né? Até fazia uns dias que eu não fazia vídeo, mas Jesus preparou, segundo a sua misericórdia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, anuncie o canal para outra pessoa, divulgue esse vídeo, pessoas que estão duvidando, pessoas que não têm assim uma direção, como subir no monte, orar no monte, certo? Se está preparado ou não. Tem outros vídeos que falam sobre o monte, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe.